Hoje, 19 de julho de 2007, estamos aqui na residência de Maria José da Silva, educadora, na rua Antônio Bem-vindo, número 40, Santa Terezinha, Guarabira. Maria José, que experiência você teve com os brinquedos e as brincadeiras? Eu gostaria de parabenizar você, né, por esse trabalho, belíssimo trabalho. Vai ser muito válido para a sociedade. Eu gostaria de começar dizendo a seguinte coisa. Ainda muito jovem, eu já comecei a me envolver em associação de moradores, devido ao meu pai. E com isso você sabe, né, associação de moradores requer muito lado social, com criança, com brincadeiras, com o setor cultural. E com isso eu fui me envolvendo, né, e praticando cada dia mais. Eu acho muito importante, porque, veja bem, a partir do momento que uma criança está brincando, está se envolvendo com o setor cultural, com brincadeira, ela está aprendendo, está se desenvolvendo a coordenação motora dela, né, o pensamento está virado exclusivamente para a educação, para o lazer, né, e não para as drogas, não está na rua. Eu acho muito importante. Como seria bom, né, se todo o movimento se envolvesse com criança, em termos de brincadeiras e conservação de brinquedos, fabricação, trabalho, manuais, porque isso também é muito importante. Quantos anos você tem e há quanto tempo você mora aqui na Santa Terezinha? Eu tenho 41 anos e moro desde criancinha, desde que nasci, que moro aqui na Baía Santa Terezinha. O nome dos teus pais? Francisco José da Silva, né, conhecido como Cício do Feijão, e Carmelida Calixto da Silva. Eles sempre moraram aqui no bairro? Isso, sempre morou. Você nasceu aqui no bairro? Nasci. Você sentia assim uma criança feliz? Sim. Até hoje ainda me sinto criança. Por quê? Porque eu nasci numa família, graças a Deus, bem estruturada. Meus pais sempre deram assim um bom estudo. Desde criança sempre deram uma estrutura muito boa, certo? E eu cresci, né, tendo essa ideia de que sou uma criança feliz. O que mais lembra da sua infância? Brincadeiras, bonecas. Que tipo de brincadeiras eram essas? Brincadeira de roda, baleada. Eu me envolvia muito com baleada, né? Até porque as meninas tinham uma dificuldade de me balear. Eu gostava muito de baleada. Quadrilha, gostava de dançar. Toda a vida eu gostei desse tipo de coisa. Eu gostaria que você me detalhasse assim, que brincadeira é essa, a baleada, essas outras que você falou? Baleada é o quê? 5, 6 meninas de um lado, 5, 6 de um outro lado, certo? Correndo exclusivamente atrás de uma bola pra gente balear a outra. Quando a bola bate na criança, então é baleada. E assim sucessivamente, até chegar à última. Quando balear a última, aquela equipe foi vencedora. E essas outras? A brincadeira da corda, né? Uma de um lado, outra de outra, fica balançando a corda e uma no meio pulando. Tinha algum critério para participar dessa brincadeira? Não, no momento não. Antigamente não tinha. Era uma brincadeira sadia, criança na rua, brincando. Falando sobre essa brincadeira ainda da corda, e depois a gente quer que você me detalhar mais essas outras que você citou. Na brincadeira da corda, se cantava, tinha alguma cantiga para brincar ou não? Não, na corda não, né? Era mais, assim, agora de roda, sempre teve, né, aquelas musicazinhas que as meninas cantavam. E no momento eu nem me recordo mais, assim, mas tem, na brincadeira de roda tem, né? Fica um círculo, né, com várias meninas, e sempre um escolhia para ser o do meio, né? E a de roda, essa brincadeira de roda? Essa de roda que eu estou dizendo, né? Que era cantada, né? Eram as meninas cantando, né? E ficava uma no meio. Quando aquela do meio chegava a última, no final da música, ela teria que escolher uma menina. Aquela que a menina que ele escolhesse ia para a roda, para o meio. E assim sucessivamente. Existia alguma outra brincadeira que você recorda? Boneca de pano, fabricação de uma bonequinha de pano. Você mesmo fabricava? A gente sempre fazia aquele retalhozinho de pano,
A gente confeccionava aquelas bonequinhas, e era uma maior festa. Era piquenique, aquele pessoal pegava umas comidinhas de casa, trazia, colocava lá umas bonequinhas, tinha aquelas mesinhas, montavam, fazia sofazinho de caixa de fósforo. E era muito divertido. Você me falou de retalho. Esses retalhos de pano para confeccionar as bonecas, elas vinham de onde? Da casa mesmo, né? Da casa da mãe, a gente pegava da mamãe e cortava e tal e fazia. Muitas vezes até nas nossas vozes, assim, ajudava, né? Já tinha mais experiência como fazer. O que você sente mais saudades da sua infância? Da casa da minha avó. Porque lá era só gente adulto, né? E eu, assim, quando a gente ia pra lá, criança, aí tudo era muito divertido. Ela liberava a gente pra fazer de tudo dentro de casa, assim, brincadeira, e a gente pulava, brincava. Eu sinto muita saudade, assim, dele. Essa brincadeira na casa da tua avó, tu recorda uma especificamente? A de boneca, principalmente. Você recorda de fatos que marcou a sua infância? Fato bom ou um fato Um ruim? fato bom, um fato ruim. Eu acho que foram as brincadeiras, a vizinhança, né? As amizades que eu fiz, que eu construí, certo? A gente se envolvia muito, assim, nos domingos a gente ia pra associação, e era muito bom. Como era a participação de seus pais durante as brincadeiras? Ficava sempre olhando, sempre observando, né? Ele gostava muito de observar, às vezes não arengar, não ter problema com o vizinho, não ter problema na rua. Ele tinha aquele cuidado. Realmente minha mãe ficava sempre de olho. Mas eles participavam, assim, sentavam para participar? Não, muitas vezes não. Eles te ensinaram algum tipo de brincadeira? Se ensinou, no momento eu não me recordo, né? Porque faz tanto tempo, sim. Mas eu acredito que sim, né? Porque geralmente, principalmente a mãe, né? Ela incentiva mais, né? Esse tipo de coisas. Eu acredito que minha mãe tenha me ensinado várias coisas. Você era filha única? Não, Quantos irmãos? 8. 8. Isso. Tem algum irmão, amigo ou familiares que brincava junto? Sim, minhas irmãs sempre brincou. Magnalva, Rose, E essa brincadeira era? a de corda, a de roda, de baleada. Minha irmã sempre brincou comigo. Magnalva era quem mais gostava de brincar baleada comigo. Que importância teve os brinquedos e brincadeiras em sua vida? Muitas. Até hoje eu ainda guardo algumas coisinhas assim de brinquedo da minha infância. Qual o brinquedo que você guarda? Guardo ursinho, guardo bonequinha, tá tudo ali no meu quarto, eu ainda guardo. Depois eu gostaria que você mostrasse, Com se fosse certeza. possível. Com certeza. Com o seu crescimento, quais as brincadeiras que foram ficando para trás? A partir do momento que eu cresci, né, comecei a trabalhar ainda muito cedo. Aos 14 anos já comecei a trabalhar. Aí essas coisas foram ficando, né? Só em observar à noite, fiquei só participando de longe. Já não tinha mais aquele tempo por completo, tá no meio brincando, mas sempre orientando, brincando. Quando alguém vinha pedir alguma coisa emprestada, alguma coisa para brincar, eu sempre prestei. Eu participava, mas já não mais como antes, né? Você começou a trabalhar com 14 anos. Em que função? Lá na farmácia de Manuel Vieira. Na farmácia. Isso. Mas ao chegar em casa, não tinha nenhum momentozinho para brincar? Só à noite, porque eu trabalhava durante À o noite? dia. Era. À noite é que eu brincava, na calçada, eu sempre. Que brincadeiras eram essas que brincavam? Você chegava no trabalho e iam brincar? À noite era mais baleada. Você brincava muito ou estudava? Eu estudava também. Eu brincava, mas também estudava. E como era essa relação entre estudo e brincar? Eu estudava pela manhã, certo? E brincava mais à tarde. Depois que fazia a tarefa, minha mãe deixava a gente brincar. Mas primeiro tinha que fazer a tarefa, tinha que chegar, mostrar para ela toda a tarefa. Porque eu estudava de manhã, eu estudava no Colégio da Luz,
Ele era muito rígido assim. Chegasse, tinha que fazer a tarefa, tudo bonitinho para poder brincar. Você brincava no colégio? Isso, recreio a gente brincava. Era só correr, pular, aquela coisa de colégio. Tinha um escorrego, a gente brincava no escorrego. Era muito bom. Tinha um parque Tem, no colégio da parquezinho? Agostinha, tem. Escorrego, balanço. E essas brincadeiras de correr, que brincadeira era essa? A pessoa de toca, né? Faz aquela rodinha, né? O pessoal faz para o ímpar e tal. E quem ficasse por último era correr atrás de tudinho. Tinha alguma outra brincadeira que tu lembra? No colégio era mais isso, ou então do escorrego, nos parques infantis de lá. Até porque era uma coisa fechada, né? E tinha todo aquele ritual que não podia sair para outras coisas. Teus pais davam toda a liberdade para brincar ou tinha hora marcada? Tinha hora. Ele não era totalmente liberal assim para brincar, não. Tinha uns. Logo porque meu pai que sempre trabalhou, minha mãe também, sempre chegaram. Tinha aqueles horários. Minha irmã mais velha era quem comandava, assim. Se ela dissesse que não ia, não ia mesmo. Que hora era essa? Que horário era esse? Ou à tarde, à tardinha, ou a pouquinho da noite, assim, até 8 horas, no máximo 8h30. Essas regras que você acabou de citar aí, hoje você dando uma olhada para o passado, como você vê essas regras? Pra mim foram bons, sabe? Talvez eu tenha até achado ruim naquele momento, né? Quando criança. Hoje a gente revendo, a gente vê que valeu a pena, porque para tudo tem que ter um limite, né? Você não pode ser totalmente liberal com seus filhos, para brincar, para não estudar, para fazer mais alguma coisa. Tem que ter um limite para tudo. E hoje eu vejo que aquele limite que ele sempre deu para mim valeu a pena. Você me disse que fazia sua própria boneca, Isso. né? Existia um outro brinquedo que você construiu? Aquelas casinhas de caixa de fósforo, sofá, essas coisinhas de casa. A gente sempre fez. Você construiu seus próprios brinquedos? Era junto com as meninas, né? Com minhas irmãs. A gente sentava lá e tinha ideia. Às vezes pedia uma ideia assim a mamãe e tal, alguma coisa nesse sentido. E faria. Você inventou ou reinventou algum brinquedo? Eu não lembro se a gente totalmente inventou, né? Mas como assim, essa boneca de pano é muito antiga, né? A gente tinha aquela ideia e ela fazia. Você chegou a ganhar algum brinquedo industrializado? Sim. Aquelas bonecas da grande, aqueles conjuntos de casinha, de joguinho de panela. Sempre eu ganhei esses brinquedos. Ursinho de pelúcia. Quando criança, você tinha algum sonho? Você lembra? Sonho de criança que você tinha? Não lembro, assim, totalmente não. Tinha algum desejo de ganhar algo? Não, assim, no momento eu não lembro. Se desejei ganhar uma coisa assim muito importante, não tive. Você citou várias brincadeiras de rua. A corda, as brincadeiras de A roda, baleada de baleada. e o toca. Você chegou a participar de alguma outra brincadeira de rua? Fora essas? Quando tinha esses torneios de futebol, certo? Que a associação fazia, alguma coisa esportiva, eu sempre participei. No colégio também, algo assim no setor de esporte. Participei também de peças teatrais, eu sempre participei quando estava no colégio. Esses jogos, qual era futebol, era Era voleibol, voleibol? era. Quais as diferenças das brincadeiras de ontem para as de hoje? Hoje, porque os brinquedos de hoje é tudo industrializado, né? Os meninos já não sentam mais para brincar. Eles não tem mais aquela paciência de confeccionar um carrinho, de nada. Ao contrário, a mãe vai lá na rua, compra e dá para ele, no outro dia está quebrado, vai lá, compra de novo. As coisas mudaram muito, né? Então a diferença é isso, é muita coisa industrializada e que a criança não valoriza aquela coisa que antigamente era feita com as próprias mãos. Aí eu pergunto, como Maria José, a educadora, isso é bom?
Eu acredito que não. Não é bom. O certo mesmo é a gente, né, ensinar ele como fazer um carrinho de madeira. Antigamente os meninos gostavam de fazer. Hoje a gente não vê mais isso aí. Tinha algum preconceito quando alguma criança, veja que você tem a cor negra, aproximava para brincar junto com seus irmãos Não, não. No momento era tudo tranquilo. Até porque era só a menina mais assim próximo, né? Era minha vizinha. não existia nenhum tipo de preconceito? Não. Que eu lembre não, acho que não. As crianças no seu tempo eram muito agitadas? Era mais calma, mas de hoje é mais agitada. A gente tira porque eu trabalho com educação faz 11 anos e há 11 anos atrás era bem diferente. Quando jovem, quais as brincadeiras participava? Quando jovem era poucas, né? Porque na minha juventude foi só trabalho. Trabalhava de manhã, à tarde, dava à noite, certo? Então era mais coisas assim, coisa já pronta, né? Não era aquelas brincadeiras de você estar na rua, eu não tinha esse tempo. Eu já não tinha mais. Na minha juventude eu não pude brincar. Foi mais só para trabalhar e estudar. Neste tempo, falava-se de drogas, roubos e de crianças de rua? Se falava, só que era menos, né? Hoje está mais vivenciado, a gente vê em quase toda esquina. Antigamente não tinha isso. A gente chegava numa casa, tinha 4, 5 crianças, a gente podia entrar, podia brincar, podia conversar. Hoje a gente tem que escolher, né? Qual o ambiente que a gente vai chegar, qual o ambiente que a gente vai passar. Muitas vezes a gente vê uma criança com 10, 15 anos, 10, 11 anos, de nos assustar. A gente nem imagina que aquela criança usa droga, se envolve com alcoolismo. Aparentemente pensa que é uma criança normal. Mas quando a gente se envolve, percebe que a coisa é outra. Hoje sim. E antes não. Antes você se envolvia com uma criança numa boa. A mãe deixava você ir na casa vai na casa de comadre, vai na casa de fulano, de cicrana. Hoje a gente já fica com aquele pé atrás. Tem uma criança e fica, olha, não quero você com fulano, não quero você com cicrano. Já por conta disso. Te pergunto, quem te ensinou a brincar? Acho que foi a vida mesmo. Quando criança, assim, a gente se envolve. Toda criança gosta de brincar. Toda criança sadia, toda criança, ela gosta de ter o seu lado criança mesmo. Quais as dificuldades para conseguir brinquedo na sua época? Hoje, na minha época, tinha muitas, porque as nossas famílias são assim, não tinha condições de comprar um brinquedo, tudo caro, né? Era mais tipo confeccionado, de barro, fazia aquelas casinhas. Tinha dificuldade de comprar, tinha mesmo que fazer. Quando a mãe comprava uma boneca, tem que ser um aniversário, ou um final de ano. Sempre se ganhava algum brinquedo, sempre no aniversário? Né? Isso, quando era o aniversário, sempre a vovó chegava, a mãe, a irmã, a tia. Você falou de vários materiais aí que se fabricavam os brinquedos. Gostaria que você repetisse aí, era pano? Pano, fazia de barro também. Né? Os meninos faziam aqueles carrinhos de madeira. Eu assisti muito os meninos fazer. Meus irmãos mesmo faziam. Aqueles carrinhos de madeira. Ou então de lata. Quais as dificuldades dessa época seus familiares enfrentavam? Épocas assim, que só meu pai trabalhava, né? Assalariado, aquela coisa toda. 8 filhos, tudo estudando. E se pensava mais o quê? Na comida, né? Não se pensava em brinquedo. Para ele, o melhor era colocar a comida na mesa. Te pergunto como educadora, com a chegada do rádio, que divertimento causou à população? Melhorou porque tem a música, né? A população gosta muito de se divertir. Também certas reportagens.
Eu acredito que o rádio ele é muito útil. É um meio de comunicação muito válido, porque informa, deixa você atualizado. É muito bom. E diverte também, né? Porque tem um lado da música que é muito bom. Eu te pergunto, você acha que atrapalhou no aspecto das crianças brincarem? Muito. Acho que não. A criança, quando ela quer brincar mesmo, ela não se liga muito no rádio, não. Ela vai lá e brinca mesmo. E com a chegada do televisão, A, atrapalhou as brincadeiras? a televisão, sim, porque ela vê a imagem, né, tem o desenho, né, ela se foca mais naquilo ali. Eu acho que atrapalha mais do que o rádio. Qual a coisa que você poderia destacar na programação da televisão que faz mal à criança em si? Eu acho que é uns desenhos tão feios que tem na televisão ultimamente, né? E uma certa violência também, uns desenhos com uma certa violência. Porque eu digo assim com a experiência do colégio, né? No outro dia eles chegam na classe comentando e fazendo, né? O gesto de como é, Uhum. de como viu na televisão. Aquilo ali, né, incentiva muito a criança para a violência. Te pergunto, quais as brincadeiras que envolvia toda a comunidade da Santa Terezinha? Acho que era brincadeira mais cultural, certo? Assim, não era aquela brincadeira assim só se fosse assim, um torneio, de uma baleada, de alguma coisa nesse sentido. Um domingo de lazer, que sempre foi feito aqui no bairro, né, quando a associação de moradores ela tinha um certo envolvimento com a comunidade, certo? Então tinha vários domingos de lazer, esporte, futebol. Então os meninos se envolviam muito naquilo ali, né? E as meninas? Sempre com a baleada. Existia algo mais? No momento não lembro. Durante as brincadeiras, o que você aprendia além delas? A gente se envolvia muito assim também, em termos assim, quebra-panela. Tinha muito. Eu mesmo fiz vários aqui na minha porta, fiz ali na rua que minha mãe mora. Meus próprios recursos, porque eu sempre gostei. Eu posso não parecer, mas eu gosto muito de criança. Certo? Eu sempre gostei de me envolver assim com criança. De criança na minha porta, Bel, me dê isso, me dê aquilo. Certo? Então eu comprava meus próprios recursos. Comprei muitas e muitas vezes, muitas panelas, enfeitava, colocava sacos e sacos de bombom. Certo? Fazia concurso de refrigerante, quem tomasse refrigerante. Fazia corrida de saco, corrida no ovo. Sempre eu fiz isso aí. E me envolvia também, estava no meio também brincando. Como era esse concurso de refrigerante que eu achei interessante? Era bem assim. Eu comprava aqueles mini refrigerantes, né? Chamava 4, 5 meninos. Quem tomasse o refrigerante mais rápido era o vencedor. Aí tinha uma premiação? Tem uma premiação. A gente sempre comprava uma medalhinha, né? Ou então a gente faria no comércio mesmo e tal, a gente conseguia uns prêmiozinhos, alguma coisa nesse sentido. Então, além de você brincar, você aprendeu a... Patrocinar também, é gostar da brincadeira. Certo? Eu me envolvia também com eles. Isso é bastante interessante porque eu acho que a comunidade precisa de pessoas que continuem a desenvolver também as brincadeiras que aprendeu. Aí eu lhe pergunto, as brincadeiras que você aprendeu dos seus pais, você tem conhecimento que eram as mesmas que o seu pai brincava? Não sei. Pode ter sido, né? Mas ele não passava isso pra gente, que tinha aprendido assim, né? Ele sempre comentava que brincava com os pais dele, que na época dele eles trabalhavam mais, né? Então mais pra roçada, essas coisas. Ele não tinha muito espaço para brincar. Tu tem conhecimento que a brincadeira que esta comunidade brincava, mas que não tinha em outra? Tu tem algum conhecimento de alguma brincadeira que esta comunidade tinha e que em outra não? Não tinha outra comunidade, né? Uhum.
Esses torneios assim que a associação promovia, né? Porque naquele tempo só tinha praticamente a associação aqui no bairro Santa Terezinha, né? Que é uma das mais velhas. Então ela se destacava muito. No domingo ela sempre promovia esses eventos assim na rua. Na sua vivência com as brincadeiras, quais delas se destaca? Acho que o quebra-panela é uma das brincadeiras que se destaca muito. Porque a criança ela envolve demais. É aí, é aí, é aí, certo? E fica louco para quebrar, para saber o que tem dentro da panela. É uma curiosidade muito grande. Eles ficam muito ansiosos, muito. Aquela vontade de ser o primeiro a fazer a coisa, a quebrar. Certo? É uma brincadeira que envolve mesmo o emocional da criança. Existia alguma brincadeira que só brincava pela manhã, assim, tarde ou noite, exclusivamente? Era uma brincadeira que se brincava só pela parte da manhã, ou uma brincadeira que se brincava só à tarde ou à noite? Tem uma brincadeira que a gente só brincava ela à noite. Era bandeirinha estourou, chamava assim, bandeirinha estourou. Certo? Porque durante o dia, né, o sol, né, era muito quente, aí era ruim pra gente brincar, né? Era um risco no meio, né? Um pedacinho de mato de um lado e de outro, né? E uma equipe aqui e outra ali. Então fica puxando pelo braço. Quem conseguisse pegar a bandeira que estava lá do outro lado, né, era vencedor. Era uma brincadeira que a gente só fazia à noite, essa brincadeira. Por causa do sol. Porque à noite que era mais. E se é a questão que se movimentava muito, era? Movimentava muito. Tomava os passos assim, da rua quase todos, assim, só pra gente brincar. E à tarde? Tem alguma que só exclusivamente À brincava? tarde era mais piquenique, panela, cozinhado. A gente brincava muito isso à tarde, né? De boneca. Era mais à tarde, porque a minha casa era do sol, é a sombra à tarde. Sempre era uma calçada larga. E as meninas gostavam muito de ir pra lá pra gente brincar. À noite era sempre. Bandeirinha, era baleada, a gente sempre fazia noite. Você lembra de alguma cantiga de roda que durante as brincadeiras se cantava? No momento eu não estou lembrada não, mas tinha várias. Não lembra nem um pedacinho de alguma? Tinha muitas cantigas de roda que a gente cantava na época. Essa semana mesmo eu estava lembrando de uma já no colégio, mas no momento eu estou totalmente esquecida. Nunca me vindo na mente agora. Qual foi o seu primeiro brinquedo? Uma boneca mesmo. A cantiga, assim, o passarai, passarai, sabe? É uma das cantigas que a gente sempre fazia. Aí, Ia passando, a criança ia passando, passando. passarai. Era. Ficava duas crianças, né? E o que mais? Se você não quiser cantar, você pode até citar, ditar ela. Pronto, essa é uma das brincadeiras. O passarai é uma das. Mas como era essa cantiga, a letra? Eu não lembro toda agora. Eu sei que o início Passarai, é. passarai. Passarai, passarai. Quem não for o primeiro será o de atrás. Porque teria que passar, né? A gente ficava de um lado e de outro, né? E a criança teria que passar sem baixar, as duas crianças ficavam do lado, baixar a mão. Se baixasse, prendia. Então aquela criança seria a última. Quais os locais dessas brincadeiras e como era? O que tinham nestes ambientes? Era sempre na frente da minha casa, ou dentro da minha casa, ou na frente da minha casa, ou então na casa de uma colega assim muito próxima. Porque minha mãe não deixava a gente ir muito adiante. Esses espaços davam segurança para as brincadeiras? Sim. E hoje como é? Hoje a gente já não tem mais essa segurança, né? A criança não pode deixar na rua 10, 15 crianças reunidas brincando, né? Porque faz medo, né? Assim, assalto, até praticamente a sequestro mesmo. Assim, a mãe não confia totalmente. Principalmente à noite, né?
Depois de 8 horas, uma criança não está mais na rua brincando. Só sua menina exclusivamente de rua, que gosta mesmo de estar na rua. Porque geralmente tem, né? As mesmas brincadeiras que seus pais lhe ensinaram, ou seja, essas brincadeiras, eu gostaria de saber se teu pai te passou algum tipo de brincadeira, na verdade. Essas que eu brinquei, foi uma experiência com eles, assim, né? Porque eles alegavam o seguinte, que na época deles, né? Era mais trabalho, roçado, não tinha muito espaço, chegava em casa à noite, já era para dormir, para no outro dia sair, trabalhar novamente. E que eles passavam que eu já aprendia assim, eles nem brincavam, mas sabiam, né, que existia aquele tipo de brincadeira e passava pra gente. Ele dava oportunidade que ele não teve. Qual a sua forma de divertimento hoje? Hoje é mais assim, música, ia um teatro, ia um cinema. Hoje eu não tenho mais aquele tempo de estar na rua. Eu gosto também assim de coisa cultural, eu já gosto, peça, eu gosto de me envolver bem. E qual da sua família? Que A gosto de. forma de divertimento da sua família? Hoje só tem meu pai e minha mãe, né? Tudo casado, meus irmãos, tudo suas casas. E não tem mais aquela brincadeira. Só quando a gente se reúne, tipo um domingo, uma família, é que a gente se diverte ouvindo uma música, tomando uma cerveja, alguma coisa desse sentido. Por que não se vê hoje crianças, jovens, adultos brincando como antes? Hoje é difícil, né? Hoje a criança ela se envolve muito cedo com bebida, com droga, com a televisão mesmo, nos bares. E ficou esquecida as brincadeiras. Né? Dificilmente você vê um jovem brincando de alguma coisa na rua. Geralmente o jovem está num bar, numa festa, num baile. É meio complicado ele eles acham que aquilo ali é careiro, não existe mais. O que tu me diz da televisão e dos brinquedos de plásticos, eletrônicos e a pilha? A televisão não é 100% válida, mas eu acho ainda o meio de comunicação. Passa alguma coisa que deixa você bem à vontade. Pelo menos eu gosto dos repórteres, eu gosto de assistir. Tem coisa na televisão que eu gosto de assistir. Mas para criança, né, no geral, tem programa que não é bem viável. A criança ela fica totalmente viciada naquilo ali, certo? Alguns programas infantis que tem. Tu pode citar alguns programas desses? Porque eu não lembro o nome, porque eu não assisto, mas eu vejo, é o nome de uns desenhos que tem aqui, He-Man, Pokémon, né, que deixa a criança totalmente viciada. E dos brinquedos de plásticos? Artificial, né? Aquela coisa que a indústria faz, né? Exclusivamente para rotativo, né? Para que o dinheiro entre, o dinheiro saia, que o pai vá lá, compre, amanhã está quebrado, compra de novo, muita industrialização e no fim a criança não aproveita quase nada daquele brinquedo. Muitas vezes tem criança que não sabe nem usar o brinquedo. E os eletrônicos? Também. É muito artificial. Só tem boniteza, né? E esses brinquedos a pilha? Um carrinho, esses carrinhos a pilha que corre sozinho? Pois é, né? É aquela coisa, a criança fica empolgada quando vê o brinquedo, né? Muitas vezes o pai compra até sem poder. É que a criança viu e fica insistindo, insistindo, o pai vai lá e compra. Quando em poucos dias ele já está quebrado, né? Porque é uma coisa que ali a indústria já faz para ser uma coisa rotativa, né? Para entrar dinheiro. Eu te pergunto novamente, como educadora, o que tu me diz do videogame? Do videogame. É uma máquina de viciar os meninos, né? Hoje eles estão viciados, né? Quando eles pegam o videogame, aqueles jogos, aquelas coisas, eles escolhem assim, aquelas coisas mais complicadas que não deveria ser passado para eles, né?
uns jogos, um desenho para jogar que não tem nada a ver, não ensina nada. Ao contrário, né? Só mentaliza aquilo na mente e fica muito mais sem saber de nada. Não aprende nada, não é construtivo em nada. Você seria capaz de comprar um videogame e dar de presente a alguma criança? Até o momento eu não tenho esse pensamento não. O que me diz das brincadeiras de hoje? Muito poucas, né? As brincadeiras de hoje é muito pouca. E as que tem, é mais assim, em termos. A criança brinca só para machucar. Você quando vê 4, 5 meninos brincando, né? De repente tem 2 chorando. Eles usam muito a violência. Eu gostaria que tu citasse algumas brincadeiras específicas que sempre saíam um vencedor. A baleada é um, sempre sai uma vencedora. O quebra-panela é outro. A corrida do saco é outro. O futebol é outro, né? Sempre sai um time vencedor. Você consegue fazer algum brinquedo hoje? Qual? Uma casinha de palito e picolé eu ainda faço. Se eu tentar fazer a boneca eu ainda faço. Tem algumas coisas que a gente tentar, a gente faz. O sofazinho de caixa de fósforo. Esses brinquedos, você aprendeu na infância, Na infância. mas ainda hoje você é capaz. Se eu for fazer eu faço. O que as crianças, jovens e adultos de hoje precisam? Estudar. Estudar. Se estudasse, a coisa seria totalmente diferente. Se envolvesse na escola, na educação, eles teriam outra mentalidade, teriam outra visão de ver a brincadeira, de ver o lazer, de ver o social. Porque uma criança que ela é envolvida em estudo, ela é uma criança educada, uma criança totalmente diferente daquela que vive da rua, daquela que não quer estudar, aquelas que não ligam para fazer as tarefas. Uma criança que estuda, ela tem toda uma estrutura, né, para ser alguém na vida. No colégio, as crianças têm espaço para as brincadeiras? Não, no colégio que eu estou hoje atualmente não tem. O espaço é muito pouco. Qual é o colégio? É o Antônio Florentino, lá na Encruzilhada. Certo? O espaço é muito pouco. Realmente, na hora do recreio é aquela coisa, a criança se batendo, porque a brincadeira deles é correr. Então não tem espaço nem para correr. É porque lá não tem, o colégio não é cercado, né? Simplesmente as salazinhas e tal, e um salãozinho, pouca coisa. Então não fica quase nada para a criança. Mas elas brincam? Brincam sim. Eu brinco, então a gente leva para um campo que tem mais adiante, campo de futebol que tem lá de um proprietário lá, ele deixa, ele libera pra gente ir pra lá brincar com os meninos, no campo de futebol. Qual essas brincadeiras que vocês fazem com as crianças? A gente faz a brincadeira da corda, né? A gente fica uma criança, 2 crianças segurando a corda e eles pulando. A partir do momento que a criança errar, a gente vai aumentando, né? Na altura a corda, para ver quem consegue pular mais alto. A gente faz o futebol também no campo, como sempre faz. A gente faz concurso de música. A gente já promoveu lá também esse quebra-panela, essas coisas também. Já foi feito lá muitas vezes. Se você tivesse a oportunidade para chegar diante o gestor da cidade, ou o governador, ou até provavelmente o presidente, o que você falaria para ele a respeito das brincadeiras e dos brinquedos? Para que se fosse construído, né, um espaço de lazer, né? Hoje, atualmente mesmo, na nossa cidade não tem esse espaço de lazer. Para que a criança, um espaço público, para que a criança possa entrar, possa sair. Às vezes tem uma coisa privada que você vai ter que pagar para entrar. Muitas vezes as crianças não têm condição para isso. Onde tinha um parque infantil,
onde tem um espaço onde ele possa correr, brincar, uma piscina para que ele possa praticar natação, porque ocupa totalmente a criança, né? Um espaço desse seria muito bom para a criança. E qual mensagem você deixaria para as pessoas que provavelmente possam ver este material? Eu gostaria que as pessoas, né, ao ver uma criança, né, analisassem bem, que ela pode ser o futuro de amanhã, certo? Desse oportunidade a ela, como alguns anos atrás eu dei e ainda dou, quando eu tenho oportunidade, e que as pessoas vejam com bons olhos, né, a criança, porque se incentivá-la ela para o lazer, para as brincadeiras, para o estudo, essa criança futuramente será uma pessoa altamente de bem. As crianças precisam ser crianças? Precisa, deve ter o lado criança, deve ter o espaço para brincar, a hora de estudar, porque não existe criança sem ser criança. Toda criança ela tem que ter o espaço dela, até para a coordenação motora dela, para ela crescer desenvolvida, ser uma criança esperta. Uma criança que não corre, ela é uma criança totalmente inútil. Já pensou eu ter uma brincadeira aqui e uma criança ficar totalmente parada? É impossível, só se ela estiver doente. O que você mandar correr não fica uma, corre todo mundo. Porque é da criança mesmo, ela gosta de se desenvolver, gosta de ser o primeiro, principalmente os meninos, né? Gosta de competir. Isso é muito bom, né? Então a sociedade em si tem que ver esse lado. E principalmente nosso bairro está muito parado em termos de lazer, praticamente não tem quase nada, né? Aí eu faço essa pergunta final. Que importância tem os brinquedos e as brincadeiras para a sociedade? Muitas. A partir do momento em que a criança está envolvida nas brincadeiras, envolvida na sociedade, ela está fora da droga, ela está fora da bebida, ela está fora do roubo, de estar na rua, dormindo na rua. A partir do momento que ela está envolvida numa brincadeira, num esporte, no lazer, ela está totalmente fora das drogas. Então eu agradeço por esse tempo que você passou dando esse depoimento e a gente só tem a agradecer porque foi bastante aproveitado. Eu que agradeço. E obrigado. De nada. Fique à vontade.